Isso. Bom, então vamos só dar uma relaxada, né? Vamos fechar os olhos, fazer algumas respirações profundas, vai sentindo como que está o seu corpo. Tenta achar o seu centro, um lugar mais estável em você. Então, talvez você sinta isso na coluna, né? Na própria postura. Então, vai sentindo que você está voltando para o corpo, voltando para essa presença. E aí vai sentindo o seu corpo, a gente vai fazer o contrário, né? Geralmente a gente começa pelo topo da cabeça e vai até os pés, a gente vai fazer o contrário. Então, sente os pés bem apoiados no chão e vai sentindo o dedão do pé, vai passando a sua atenção para os outros dedos, para as solas dos, para a sola do pé, calcanhar, o peito do pé, tornozelo, vai subindo a sua atenção pela canela, pela batata da perna, até chegar no joelho. E vai dando espaço, abrindo espaço. Não tem um jeito certo de fazer isso, é só ter essa intenção de ir relaxando, abrindo espaço. Vai subindo pelas coxas, pelo quadril todo, o ventre, a pelve. Vai sentindo também a coluna, vai subindo pelos órgãos internos, sente as costelas, coração, os pulmões, e vai soltando, abrindo espaço, ampliando, relaxando, até você chegar nos ombros, vai descendo pelos braços, passa pelo cotovelo, até chegar nas mãos. Agora sente as costas das mãos, os dedos, a palma da mão, o punho. Agora volta lá para o pescoço, vai subindo pela garganta também, a nuca. Agora a frente do rosto, então vai soltando também a, a boca, a língua, as bochechas, os olhos, a testa. Vai dando espaço para as orelhas. Sente todos esses órgãos também, aí o cérebro, crânio. E aí vai sentindo também os seus músculos se soltando, relaxando. Respira. Sente como se tudo tivesse voltando para o lugar, para um ponto de equilíbrio. Sente a pele. E vai sentindo aos poucos a energia se movimentando, se apresentando. De novo, não tem um jeito certo de fazer isso. É só o que você consegue
perceber nesse momento. Então, deixa que a energia se movimente e você só está olhando para isso, sem interferir, sem julgar também. Que deixa também que a energia se mostre para você. Você pode até usar a sensorialidade mesmo, né? As sensações físicas. Não precisa buscar por isso, mas talvez seja mais fácil. E é como se você estivesse acendendo todo o corpo. Então fica um pouquinho nesse lugar, nesse estado, onde você só está percebendo o que está acontecendo. A gente vai agora prestar atenção nas batidas do coração. Sente as batidas do coração e o seu sangue circulando. E lembra de relaxar. A gente vai respirando, novamente fazendo algumas inspirações e expirações mais profundas. Vai agradecendo por essa oportunidade de estar junto aqui, nessas páginas finais do nosso livro, buscando não só entender o que é a autocompaixão, mas vivenciar no dia a dia. Perceber quando as coisas estão difíceis, começar a acolher essa parte de você que está olhando para as coisas de uma forma dolorida, às vezes, sofrida, com medo, com dúvida. Vai percebendo que é uma parte de você e que você agora pode admitir que as coisas não, talvez não estejam tão simples, tão fáceis. E aí, a partir disso, tentar também perceber os limites, né? Até onde é possível a gente ajudar, até onde é possível a gente estar mais presente, até onde é possível a gente decidir, né? Escolher alguma coisa, optar por alguma coisa. Às vezes é possível e às vezes não é. Então a gente só vai dando esse espaço para essa permissão de não saber, permissão para descansar, permissão para fazer algumas perguntas, permissão para aprender coisas novas de uma forma, aquilo que a gente que a gente acha que a gente já sabe, aí a gente se abre para perceber que existem novas formas de olhar, de falar, de ouvir.
de agir, de pausar. E aí a gente também agradece por essa oportunidade de olhar para si e percebe que quando a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, sem ficar se forçando, sem ficar se pressionando, né? Dar esse tempo antes de reagir, de ter uma reatividade, as pessoas que estão à nossa volta também se beneficiam. Então, a gente só vai voltando, se mexendo um pouquinho, respirando fundo e abrindo os olhos. Gente, deixa eu só pegar uma aguinha que eu esqueci de pegar. Só um pouquinho. Oi, Cláudia, tudo bem? Rê, também. Ah, Rê, eu já tinha falado. Boa noite, tudo Boa bem? Noite. Tudo bom. Então, vamos lá. Estamos na página 270. E aí a gente tentou, né, fazer o exercício de listar 10 características. E aí a gente falou de observar mais essa característica, essa habilidade, né, essa qualidade durante a semana. Então, não sei se vocês lembraram, eu vou confessar que eu não lembrei. É fogo. Essas coisas a gente precisa colocar no celular para despertar. Por exemplo, eu estou lendo um livro que está até aqui. O mundo poderia ser diferente. Aí, cada final de capítulo, o autor dá uma série de práticas que a gente pode fazer, né, no final. No final, assim, né, durante os dias ali. E tem umas de meditação, outras de observação, é bem, bem bacana, assim. Aí, esse capítulo que eu terminei de ler tem algumas práticas de fala. E aí, tem essa que é a primeira, que eu falei, eu vou fazer uma por semana. Aí, a primeira foi, por uma semana, tente não criticar ninguém. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei no celular para despertar todos os dias. Desperta às 11 horas ali, tem um avisinho, né? E funciona bem, sabe? Porque não é que a gente para de criticar, mas você começa a perceber que você está o tempo inteiro criticando, sabe? Pelo menos para mim, foi assim, né? Então é bom, você toma consciência, sabe? E para mim só funciona se eu colocar no celular, porque se eu tivesse só colocado e falasse, essa semana eu vou fazer, que foi a mesma coisa aqui da qualidade, né? Da habilidade ali, da característica. Eu esqueço. Então, é uma boa, assim, quando a gente está quando a gente está querendo praticar, né? E assim, não adianta só ler. É isso que eu percebo, sabe? Não adianta só ler. Porque a gente lê, a gente entende, a gente concorda e a gente esquece. Precisa tentar
que nem fala, né? Fazer a contemplação da coisa. A contemplação é você tentar usar a sua imaginação para sentir aquilo. Então, por exemplo, criticar. O que é? Quando eu estou criticando, primeiro, né? O que é a crítica? Que aí ele fala no livro. Mas aí depois disso é a contemplação, né? Quando eu estou criticando, o que acontece comigo? Como eu estou me sentindo? Como eu olho para as pessoas, né? Como que eu passo no meu dia a dia? Isso é uma contemplação que não é só racional, é você sentir o que acontece com a sua imaginação, o que acontece com você, né? Então você acessa um outro lugar. E aí, depois disso, a gente começa a tentar colocar em prática, porque agora você sentiu aquilo. Fica muito mais forte, né? E aí, colocar em prática é quando você realmente incorpora e vem a sabedoria daquilo, né? Aí, na semana agora, para mim, nesse exercício desse livro, é assim: por uma semana, pratique a fala bondosa, dizendo para todos que encontrarem em algum momento que você o aprecia e por quê. Eu acredito que vai ser mais fácil. Só que o que a gente faz se aparecer alguém que a gente não aprecia, que a gente não vê nada de bom na pessoa? O que a gente faz? A gente vai começar a perceber, né, que isso está acontecendo. Acho que isso que é a graça da coisa, não é você mudar, mas você pelo menos tomar consciência de que essas coisas estão acontecendo, né? Então, aqui, voltando, a gente tinha um exercício aqui, que é o exercício 1, né? Que, de repente, dá para quem quiser colocar ali no celular para despertar e realmente fazer a prática, né? E aí a gente começa a gente continua, né, na página 270. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Autoapreciação versus autoestima. Na superfície, a autoapreciação e a autoestima podem parecer bastante semelhantes. Afinal, ambas envolvem um foco aparente nas nossas qualidades, não é? Mas, apesar dos pontos de sobreposição, há também aspectos importantes em que esses dois sentimentos se diferenciam. Uma distinção fundamental gira em torno de reconhecimento da experiência humana comum. A autoestima tende a se basear na separação e na comparação, em ser melhor que os outros e, portanto, especial. A autoapreciação, ao contrário, baseia-se na conexão. É quando vemos nossas semelhanças com os outros, reconhecendo que todos têm seus pontos fortes. Outra distinção importante tem a ver com a tendência a nos definirmos como bons ou maus. A autoestima é um julgamento de mérito e opera no nível da representação do autoconceito. Trata-se de uma rotulação para capturar nossa essência única. Sou magro, rico, bem-sucedido, bonito, etc. Resulta de projeções sobre nossa identidade em vez de um reconhecimento de quem somos. Ela fala bastante no início, né, do livro sobre isso. E aí eu lembro que a gente até comentou que ela é dos Estados Unidos. Então a autoestima para eles tem essa relação, né, de eu sou ótima, olha como eu sou a melhor, ou como eu sou bonita, ou como ela fala aqui, né? Como eu sou inteligente, como eu sou isso, aquilo. Aqui, talvez, no Brasil, seja um pouco diferente, né? A autoestima é você se amar, você se gostar, você se cuidar. Eu pelo menos, vejo essa diferença, né, do que ela está falando aqui, né? Só que, ainda assim, a autoestima, mesmo que seja com essa base, né, eu vou me gostar, eu vou me amar, eu vou me cuidar, tem uma questão mais de autocentramento, né? De eu olhar para mim e esquecer dos outros. Tem um pouco disso. Porque talvez aqui a gente aprenda a olhar muito para os outros e esquecer de olhar para si. Né? Então, de um jeito ou de outro, tem uma separação ali. Eu ainda vejo os outros como melhores sempre do que eu.
Aí a gente tenta fazer o contrário, né? Não, eu também mereço amor, eu também sou boa o suficiente. A gente tenta elevar essa autoestima dessa forma. Mas aqui eu acho que ela traz uma coisa um pouco diferente, né? Porque ela está falando também lá no início, lembrando, né, do que ela estava falando, dessa projeção. Então, a autoestima tem a ver com o que hoje eu acho que é bom, que eu devo ser, como eu devo agir. Então, eu vou buscar fazer isso para elevar a minha autoestima. Mas aí que tá, sei lá, 14, há 10 anos atrás, talvez eu achasse que ser boa, né, para ter uma autoestima, era uma coisa diferente do que eu vejo hoje, né? Então tem um pouco dessa percepção do que ela fala aqui, né? Do reconhecimento de quem somos. Quem eu sou vai além dessas características, talvez. Né? Vou continuar aqui. Por isso, é tão importante pintar um autorretrato positivo para se ter a autoestima elevada. O autoconceito se confunde com o verdadeiro eu. A autoapreciação, por outro lado, não é um julgamento ou rótulo, nem nos define. É o nosso relacionamento com as nossas virtudes. Reconhecemos que somos um processo em constante mudança e nunca poderemos ser totalmente definidos pelo positivo ou pelo negativo. Contudo, reconhecemos os nossos momentos de esplendor. Há sempre coisas maravilhosas para apreciarmos em nós, mesmo se esses aspectos não nos tornam únicos. O fato de podermos respirar, andar, comer, fazer amor e abraçar um amigo são habilidades magníficas que definitivamente devem ser celebradas. Quase todo mundo compartilha essas habilidades. Elas estão lindamente na média. Geralmente, só valorizamos o quanto essas capacidades são maravilhosas depois que as perdemos. Quando conseguimos apreciar aspectos de nós mesmos que são únicos, devemos fazê-lo no contexto do reconhecimento da nossa natureza complexa e interligada, não como uma forma de marcar mais pontos do que os nossos semelhantes. A autoapreciação não depende de colocar os outros para baixo. Consigo apreciar minhas próprias realizações e, ao mesmo tempo, reconheço as suas. Posso me alegrar com seus talentos e, ao mesmo tempo, celebrar o meu. A valorização envolve reconhecer a luz em todos, incluindo em nós mesmos. Faz sentido para vocês essas diferenças que ela traz? Vocês conseguem pegar ali? Tem alguma coisa a mais ou a menos que vocês acham que ela está falando ou deixando de falar sobre isso? Bom, vou continuar aqui. Se ninguém quiser falar alguma coisa, vocês não precisam nem falar, né? Eu abria e a gente conversa. Apreciar o que é bom em nossas vidas. Embora eu esteja discutindo... deixa eu só falar uma coisa então antes. Estava conversando com o Dani esses dias, e aí eu não lembro o que era exatamente, mas eu lembro só essa parte, então vou falar só essa parte. Eu esqueci o contexto exatamente. Mas ele estava falando que uma vez, no outro trabalho, teve uma pessoa que olhou para ele e falou assim: Nossa, você ainda está aqui como se fosse uma coisa ruim, tipo assim, nossa, você ainda está no mesmo lugar, né? Você não subiu, você não está em outro cargo, ou sei lá, assim, né? Você está no mesmo lugar, nesse sentido. E aí eu falei assim, Dani, olha que coisa louca, né? Porque olharam para você e falaram, nossa, você ainda está fazendo a mesma coisa. E várias vezes
olharam para mim e falaram assim: nossa, você já mudou. Então, tipo assim, não dá para a gente comparar mesmo, e não dá para ficar só contando com o que os outros estão percebendo, e o quanto a gente é volúvel também, né? De quando a gente está seguindo um fluxo ali, se vem algo de fora, a gente já se desestabiliza e pensa, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Né? Então, isso que ela estava falando aqui, para mim, tem um pouco a ver, né? Que é reconhecer o que eu tenho de bom, não como uma coisa só minha, mas como uma habilidade geral, que todo mundo pode desenvolver, mas que talvez nesse momento eu esteja manifestando. Então, tudo bem se a pessoa olhar e não reconhecer. Eu tenho que reconhecer isso em mim. E não também me orgulhar para falar assim, tá vendo? Olha, eu consigo fazer isso, né? É uma coisa natural, talvez. Ou ao contrário, né? Uma coisa que eu exercitei, eu pratiquei, né? E hoje talvez eu não tenha que fazer tanto esforço porque eu já fiz antes, né? Então, olhar para si e olhar para o outro também. Porque eu acho que aqui rola, ela está falando, né, sobre também a sabedoria do. Não é do espelho, é do. Ai, meu Deus, esqueci o nome, estou lembrando de todas. Da igualdade. Sabedoria da igualdade. E a sabedoria da igualdade, a gente pode olhar, se a gente não está acessando essa sabedoria, a gente tem um pouco de inveja, né? Que o outro conseguiu tal coisa que eu queria e eu não estou conseguindo. Então eu fico meio assim, um pouco nessa comparação. E aí, tanto pode ir para o lado da competitividade mesmo, né? Então eu vou conseguir, né? Então eu vou mostrar que eu consigo, mas meio que para provar para os outros, ou ir para um outro extremo que é o da carência, tá vendo? Eu sou nada, eu nunca vou conseguir, eu nunca consigo, eu tento, e olha, nunca. Então, tem esses extremos, né? Na sabedoria da igualdade é isso, é você se alegrar pelas suas conquistas e pelas conquistas das outras pessoas. E aí perceber que sempre voltar para esse olhar da humanidade compartilhada, né? O que está acontecendo com você não acontece só com você, nem para o bom e nem para o ruim, né? Vamos lá. Apreciar o que é bom em nossas vidas. Embora eu esteja discutindo principalmente a importância de valorizar as nossas qualidades pessoais, a apreciação também pode ser estendida às circunstâncias da nossa vida de forma geral. A autoapreciação engloba tudo o que é bom e saudável, tanto interna como externamente. O medo da vaidade e do egoísmo não é gerado ao reconhecermos nossas condições favoráveis de vida. Com isso, temos menos bloqueios em relação a essa forma de autoapreciação. Ah, sim. Então, assim, quando a gente reconhece as nossas condições favoráveis, a gente não surge o medo, né, de ter esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo. A gente percebe que esse reconhecimento não tem a ver com isso, com ser egoísta, né? Com isso, temos menos bloqueios em relação a essa forma de autoapreciação. Não é difícil apreciarmos o que há de bom em nossa vida. Nossa família amorosa, amigos que nos apoiam, um emprego estável. É mais difícil apreciarmos a nós mesmos. Pela tendência habitual da nossa mente em se concentrar no negativo, muitas vezes presumimos que nossa boa sorte é algo que tinha que ser.
Ficamos tão presos na resolução de problemas e lidando com a dor da vida que damos pouca desculpa, gente, de novo. Ficamos tão presos na resolução de problemas e lidando com a dor da vida que damos pouca atenção ao que nos dá prazer e, por isso, sofremos mais do que precisamos. Como as pesquisas começam a demonstrar, a valorização pode transformar radicalmente a nossa experiência. Que é aquela coisa, né? A pessoa é super famosa, fez um filme, sei lá. Aí tem 100 comentários falando que incrível filme, você é um ótimo ator, nossa, maravilhoso, parabéns e tal. Aí tem um comentário falando que bosta. Aí a pessoa vai lá responder esse comentário ruim, né? Todos os outros comentários passam batido, né? A gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida. A gente está sempre achando, porque como a gente acha que, vamos lá, né? Tem essa felicidade hedônica, que até eu ouvi a primeira vez isso ano passado no CB, que é o Cultivating Emotional Balance. E aí é assim, o que a gente está tentando sempre fazer? Se afastar do que é prejudicial, coisas que são ruins para a gente, e se aproximar das coisas que são boas. Para, num primeiro momento, para a gente sobreviver, né? Para ter saúde, para ter a coisa da homeostase, né? Do próprio corpo. A gente precisa estar mais próximo daquilo que faz a gente se sentir bem, né? Do que da dor, por exemplo, né? Do cansaço. É meio claro isso quando a gente olha de uma forma até física. Só que a gente aprende que o certo, então, é a gente correr sempre para esse lado de um bem-estar físico, de uma felicidade. Aí a gente acha que o que vai trazer felicidade? A gente comer uma comida que a gente gosta, a gente tá com uma pessoa que a gente gosta, a gente está num lugar agradável, né? Óbvio que tudo isso vai trazer uma felicidade. Então, você está indo para um lugar bonito, você está comendo uma comida gostosa, e você está indo para uma festa, para um show. Então, você está tendo momentos de bem-estar, de alegria. Peraí, que meu note vai acabar a bateria aqui. Aí o que acontece? A gente não consegue manter essa alegria o tempo inteiro, essa felicidade o tempo inteiro. E quando a gente não consegue, a gente acha que tem alguma coisa errada. Então, esse tipo de felicidade é ótimo, não tem nada de errado com ele. Só que ele tem um teto. Essa felicidade é o que as pessoas chamam de felicidade hedônica, né? Daquele prazer momentâneo físico, emocional, né? Só que isso também, depois eu fiquei lembrando, né? No Felicidade, esqueci o nome do livro, do Csikszentmihalyi. Ele fala, né, sobre essa felicidade que ela não é estável. A gente não consegue essa estabilidade. E é engraçado, não sei se todas aqui estavam acho que não, no estudo do caminho do artista, né? Ela trabalha bastante essa felicidade hedônica, né? Quando a gente está fazendo coisas que nos agradam, quando a gente lembra as coisas que nos faziam bem, os sonhos que a gente tinha, né? Pode. Então a gente vai, por exemplo, estar feliz saindo sozinha, né? Então a gente busca um pouco mais dessa autonomia. Isso é muito bom, é muito positivo, mas não é o suficiente, né? Então, deixa eu voltar agora aqui, que eu já me perdi. Por que eu comecei a falar sobre isso?
Ah, sim. Aí o que que acontece? Por que que a gente volta ali para responder o comentário, o único comentário ruim de 100 que eram bons, né? Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro buscando essa felicidade hedônica e ela não se sustenta. E aí, se tem alguma coisa que sai da idealização do que seria essa felicidade hedônica, porque, por exemplo, pode ser que tenha para alguém a felicidade seria estar no final de semana na praia, a praia cheia, com um monte de som, de música de vários tipos, tomando uma cerveja e tudo pegando insolação, entendeu? Isso é a felicidade. Para mim já é outra coisa. Então, se eu estou indo para a praia e a praia tá cheia e tá um sol e tá ali um monte de som e não sei o que, eu vou me incomodar. Isso não é felicidade para mim. Então, eu preciso de alguma forma moldar o ambiente, mudar a configuração das coisas para eu me sentir bem. Gente, a gente não consegue estabilizar isso nunca. É de vez em quando. Então, o que que acontece? Eu começo a procurar o que está errado. Porque se eu achar o que está errado, eu consigo mudar aquilo, mudar a configuração daquilo para eu me sentir bem. Por isso que a gente fica nesse controle. Né? Então, eu estou com uma pessoa e eu estou achando que ela está fazendo as coisas de uma forma que não está sendo bom para ela. Então, na melhor das intenções, eu vou lá e eu começo a tentar mudar essa pessoa e controlar essa pessoa e falar que está errado e começo a criticar tudo. E aí o meu olhar se transforma nisso. Então é muito difícil mesmo. Tá tudo bem, mas eu não consigo apreciar as coisas que estão boas. Por quê? Porque dentro dessa reação automática, habitual, que eu cresci vendo e fazendo, eu estou sempre buscando o que está errado para equilibrar, para mudar, para eu me sentir bem. E eu nunca estou me sentindo bem, porque eu estou sempre com esse olhar de crítica, né? De tem alguma coisa errada, não apreciação, nem minha, nem dos outros, nem do lugar onde eu estou, né? Nem do clima e nem do nada. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Ouvindo você falar agora, me veio assim a sensação de, até anotei aqui, a busca constante de estar sempre confortável com nos lugares. Então eu quero que o outro haja de uma forma que eu me sinta confortável, que atenda aos meus desejos. E aí, analisando assim rapidamente, eu cresci nesse ambiente. Cresci dessa forma, cresci o tempo todo tentando buscar um equilíbrio para não sentir o desconforto e, ao mesmo tempo, não deixar outras pessoas desconfortáveis, porque eu quero sempre ser aceita. Então, para eu ser aceita, eu faço, né, me veio também aquela figura daquele brinquedo infantil do triângulo, do quadrado, da bola. Que aí, assim, não encaixa, mas você se faz encaixar ali para poder participar de algo, pertencer a algo, né. E aí quando entra nesse lugar de desse vazio, fica esse o que que tem de errado? O que que então é como se a cabeça tivesse o tempo inteiro buscando, né, e às vezes, na maioria das vezes, deixando passar, assim, diversas situações, não vivendo o momento. É uma coisa bem, né. Nossa, foi dessa parte aqui e me fez lembrar, assim, falando rapidinho agora de uma
de uma vez que eu fui fazer uma aula de artesanato, e eu tenho esse meu jeito, falo devagar, explico, assim, detalhadamente, porque como a minha se eu for te contar a história de uma caneta, eu vou a tinta foi encontrada lá, é meu. E isso para mim sempre foi um incômodo. Então muitas vezes eu atropelava esse meu jeito. Aí eu fui fazer essa aula de artesanato e fui pegar uma peça numa outra sala e deixei para poder terminar o que eu estava fazendo, e deixei a minha peça em cima da mesa. Uma outra moça que estava fazendo aula comigo, pegou e falou para a professora: "Nossa, ela é muito caprichosa, né, olha isso aqui como tá bonito". Aí a professora falou assim: "Sim, ela é bem caprichosa, cuidadosa, mas ela é muito lenta". Aí tocou numa ferida que eu tenho, ó, há muito tempo. Aí pronto, né, pronto, como é que eu vou ser e imagina, e depois, anos depois, eu fui trabalhar fazendo cartonagem numa escala de produção, então você imagina o que eu fiz comigo, né. Em 2020 eu fiz um teste de eu acho que é personalidade que chama. Tinha a ver com enneagrama, e dentro desse processo fazia um outro teste, perfil comportamental. Ah, não vou lembrar o nome agora, mas ele dava o percentual das suas características. E o que que saiu? Analítica, 80% analítica. E aí, em cima disso, ela veio e me explicou o que significava aquilo. Eu falei: "Gente, eu sou assim a vida inteira e eu sempre critiquei isso em mim. Por que você analisa tanto? Por que, né, tudo tem que ser". E depois, aí, quando eu mergulhei ali naquilo, eu fui entender porque eu era boa em fazer tantas outras coisas na profissão que eu tinha praticado. Porque eu era boa no artesanato que eu fazia, e fui encontrando ali, eu falei: "Nossa", sabe, desconstruiu tudo aquilo que eu achava um defeito em mim, que é a minha maior qualidade. E o quanto eu me machuquei tentando transformar nessa pecinha para encaixar. Minha nossa, a busca da felicidade aí que você falou, para manter ela sempre assim, né, linear. É. Então vamos lá, continuar. Vamos lá. Pela tendência habitual da nossa mente em se concentrar no negativo, muitas vezes presumimos que nossa boa sorte é algo que tinha que ser. Ficamos tão presos na resolução de problemas e lidando com a dor da vida que damos pouca atenção ao que nos dá prazer e por isso sofremos mais do que precisamos. Como as pesquisas começam a demonstrar, a valorização pode transformar radicalmente nossa experiência. No livro A Ciência da Felicidade, a pesquisadora Sônia Lyubomirsky observa que as circunstâncias positivas da vida representam apenas uma fatia bem pequena da felicidade, cerca de 10%. Mesmo depois de um grande evento, como ganhar na loteria, as pessoas tendem a voltar aos níveis anteriores de infelicidade com o passar dos anos. Por essa razão, muitos psicólogos argumentam que temos um limite fixado de felicidade, em grande parte genético. No entanto, essa é apenas uma parte da história. A pesquisa também mostra que as pessoas podem aumentar seu nível de felicidade significativamente se mudarem a maneira como se relacionam com a vida. Em outras palavras, o importante não é tanto o que acontece com você, mas sua atitude em relação às circunstâncias. Para
Lyubomirsky, vários elementos-chave fazem a diferença na maximização da felicidade. Alguns dos mais importantes são ser grato pelas coisas boas, olhar o lado positivo em situações difíceis, não se comparar aos outros, praticar atos de bondade, estar atento e saborear a alegria. Todos esses fatores se encaixam bem no conceito maior de autovalorização. Mas vamos nos concentrar em dois em particular: ser grato e saborear a vida. Deixa eu só falar um negócio aqui que eu acho que é interessante, que é importante. No budismo, tem um conceito que se chama 8 consciências, né? Então, não sei se já falei disso aqui, né? Lembrando que estou totalmente iniciante, então muitas coisas eu sei o conceito, mas não consigo praticar tudo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem as 5 primeiras consciências, são como é que ele fala? Periféricos. Então, é assim, a visão, o olfato, o tato, o paladar, né? Os cinco sentidos, né? É uma consciência, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que eu estivesse falando em russo, vocês iam só ouvir um monte de som, né? Então, vocês estão ouvindo, vocês estão usando esse periférico da audição, mas aquilo é só um som, não tem um significado, né? Então, o que acontece? A gente tem essas 5 consciências que precisam estar juntas e é a 6ª consciência que vai dar o significado para as coisas. Então, não é o que está acontecendo, é o significado que eu estou dando para o que está acontecendo. A 6ª consciência é a mente que vai dar esse significado. Essa 6ª consciência é o meu raciocínio, né? Minha intelectualidade. É eu pensar que, por exemplo, segunda-feira à noite a gente tem um encontro, então tenho que me preparar para esse encontro, as coisas que eu preciso fazer para estar aqui às 7h30. São 8h24, né? Então não posso ficar falando muito, porque senão daqui a pouco a gente extrapola no horário. E provavelmente hoje não vai ser o último dia, o último encontro mesmo desse livro, né? Então, quer dizer, eu sei tudo isso por quê? Porque a minha 6ª consciência está dando significado para várias coisas. Mas, na verdade, não é ela sozinha que dá o significado. Porque existe a 7ª consciência, que é a minha identidade. É o papel que eu exerço. Então, por que a minha 6ª consciência fala, nossa, 7h30 tem o encontro do livro, né? Porque eu tenho essa identidade de mediadora, facilitadora nesse livro, né? Se eu não tivesse essa identidade, tanto faz, o horário, o dia, né? Tanto faz. E por que existe essa 7ª consciência, que é a minha identidade, o meu papel, né? Aqui. É porque existe uma 8ª consciência, que é o contexto, é o lugar, é tipo o tabuleiro do jogo. Então, num tabuleiro tem regras. Então, por exemplo, não é a minha identidade que fala, então eu vou fazer o encontro do livro, né? É assim, dentro do meu tabuleiro existe essa possibilidade. Então, eu tenho diversas coisas que eu posso ou não posso fazer nesse tabuleiro. Então, na verdade, a gente está presa na 8ª consciência. A gente está no tabuleiro. Porque a minha identidade só vai conseguir fazer coisas que tem dentro desse tabuleiro, né? Então, por exemplo, se eu tivesse num outro tabuleiro, talvez eu nem pensaria em facilitar um livro, um estudo de livro. Isso não faria parte das minhas opções. Então,
Vamos ver o que ela fala aqui. Mas, por exemplo, por que é difícil a gente mudar? Por que é difícil a gente mudar um hábito? Então, por exemplo, eu quero ganhar peso ou eu quero emagrecer. Então, eu vou falar de emagrecer. Eu quero deixar de comer chocolate, deixar de comer açúcar, né? Porque o açúcar tem um alto índice glicêmico e isso acaba inflamando o corpo, e aí cria muita celulite, e a gente fica cansada, aí a gente come açúcar, daqui a pouco a gente já quer comer de novo, e isso faz muito mal, porque açúcar, né, não é legal, açúcar branco, então eu não quero comer. Aí aparece um bolo de chocolate, e eu como. Mas eu sei que não faz bem. Eu não quero comer. Mas eu como. Por quê? Porque a minha sexta consciência sabe, ela intelectualiza, ela raciocina. Mas a minha oitava consciência, que é onde eu estou presa, dentro, e aí, a partir dessa oitava consciência, existe a minha identidade, que é aquela que se coloca como um personagem, não consegue fazer diferente, né? Não consegue não comer, né? A sexta consciência, que é quem que vai lá e come, ela come, não, ela não quer, mas ela vai lá e come, porque a gente está presa na oitava. A gente tem opções dentro do que a gente acha que é o mundo possível. Então, eu pensar assim, eu tenho que ser mais grata pela minha vida, preciso olhar para as coisas que são boas, preciso olhar para as minhas qualidades, né? É um absurdo eu ficar me diminuindo, me comparando, né? Isso me causa uma infelicidade, né? Eu fico triste, eu não dou o que eu tenho de melhor para as pessoas, né? Porque eu estou muito autocentrada, pensando só em como eu sou ruim, ou como eu sou boa, ou em como as pessoas deveriam ser, como o mundo deveria ser. Então, eu posso ser mais grata. Muito bem, parabéns. Só o discurso. Que aí no dia a dia eu esqueço desse discurso. Por quê? Porque eu estou num papel. Esse papel tem um histórico dentro desse tabuleiro, né? Aí a gente começa a pensar, bom, como era na minha infância? Minha mãe era muito assim, meu pai era muito assado, eu tive que fazer isso. Então eu aprendi, eu treinei para ser assim. Então, de repente, eu mudar, né? Eu preciso voltar para esse tabuleiro e falar: esse tabuleiro não existe. No fundo, é como se fosse um holograma. Ele não tem substância. Sou eu que estou dando realidade para isso. Tanto é que às vezes isso muda. Do nada, por exemplo, eu mudo de cidade. E aí, na nova cidade, eu tenho que fazer outras coisas. E aí eu acabo, né, ou mudando de emprego, ou de casamento. Então, eu já tenho uma outra persona, uma outra identidade. Por quê? Porque mudou o tabuleiro, né? Então, eu já tenho que fazer outras coisas. Então, antes eu trabalhava fora. Aí, quando a Luísa nasceu, eu comecei a trabalhar dentro de casa. Então, eu já não tinha que fazer mais as mesmas coisas, eu não tinha mais a mesma rotina, né? Então, é muito importante a gente perceber isso, sabe? Que a gente está presa nesse tabuleiro com essas regras, que é o que a gente olha e fala: não, o mundo é isso. Mas esse mundo vai mudando também, conforme o tempo vai passando, né? E perceber que às vezes a gente não consegue mudar, porque o raciocínio está preso à oitava consciência. A sexta consciência está presa à oitava consciência, né? E então fica, tipo assim, pega leve, sabe? Sim, a gente vai tendo essas visões e começa a perceber, e aos poucos vai se dissolvendo essas coisas, né? Essa é a ideia, mas a gente vai até onde a gente consegue nesse momento, né? E vai seguindo. Tipo assim, é preciso ser grata, mas também às vezes eu não consigo. E tá, tudo bem, não vou ficar me culpando agora, né? Então agora vamos ver o que ela vai falar sobre isso. 8h30. Vou ler mais um pouquinho, tá?
agradecendo e saboreando. Agradecer. A religião sempre enfatizou o valor da gratidão na vida diária, em geral na maneira de dar graças por meio da oração. Considere essa passagem da Bíblia, na qual somos ensinados a dar graças. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Peraí. Aquele que. Aquele, né? Para aquele. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque sua benignidade dura para sempre. Salmos 133, capítulo. Como é que é, gente? 133. Não, capítulo 100. Nossa, vocês sabem, vocês entenderam, né? Tá bom. Orações como essa chamam a atenção para a celebração da beleza e da maravilha da criação. A gratidão pulsa no centro da maioria das religiões e é considerada uma importante porta de entrada para a realização espiritual. Robert Emmons, um dos principais pesquisadores sobre o tema, encontrou um forte apoio para a noção de que a gratidão leva diretamente à felicidade. Define o sentimento como reconhecimento e o agradecimento pelos dons que nos são dados por outras pessoas, por Deus ou pela própria vida. Estudos mostram que indivíduos gratos sentem-se mais felizes, esperançosos, vitais e satisfeitos com sua vida. São também menos materialistas e invejosos com o sucesso dos outros. Felizmente, a pesquisa sugere que a gratidão é algo que pode ser aprendido. Em um estudo de 10 semanas de duração, os pesquisadores solicitaram a um grupo de universitários relatórios semanais sobre a sua experiência de vida naquele momento. Os alunos foram divididos aleatoriamente em 3 grupos diferentes. Os indivíduos do grupo A escreveram sobre coisas pelas quais se sentiram gratos. Por exemplo, a generosidade de amigos, pais maravilhosos, The Rolling Stones. Os alunos do grupo B escreveram sobre coisas que os incomodaram ou irritaram. Por exemplo, encontrar um lugar para estacionar, cozinha bagunçada e ninguém limpa, pessoas estúpidas no trânsito. O grupo C foi um grupo de controle. A esses alunos foi simplesmente pedido que escrevessem sobre a sua semana, sem especificações. Por exemplo, limpar o armário de sapatos. Os pesquisadores descobriram que as pessoas no grupo da gratidão não só eram mais felizes, mas também relataram menos sintomas de doença e se exercitaram mais frequentemente do que as pessoas dos outros 2 grupos. A gratidão parece mudar para melhor tanto a nossa experiência emocional quanto a física. Veja que não é assim, pelo menos é o que eu acho, tá? Não é assim, então eu vou vibrar no bem, eu vou olhar só para as coisas boas. Porque se eu faço isso, eu deixo de olhar para o resto. Eu acho que o resto é ruim, e aí eu continuo naquela visão no fundo, de que então isso está ruim, né? Eu estou vibrando no bem, aí de repente eu olho alguma coisa e está ruim, eu acho que tem alguma coisa de errada comigo, porque eu não estou mais vibrando no bem. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Aqui é realmente mudar o nosso olhar, colocar essa como uma prática, como uma tarefa mesmo diária, ter apreciação para o que está acontecendo, das coisas mais simples até as coisas mais significativas, né? E aí esse exercício de não criticar ninguém é bom, né?
Vou ler então sobre o exercício 2. Manter um diário de gratidão. A manutenção de um diário de gratidão parece ser uma das melhores e mais confiáveis formas de aumentar a felicidade. Talvez você queira escolher um caderno especial para o seu diário, algo belo e reverente. Mas isso não importa. O importante é reservar um tempo específico para escrever sobre os presentes, as gentilezas, as surpresas agradáveis e os bons momentos de cada dia, bem como as suas fontes de alegria na vida em geral. Certifique-se continuamente de tentar encontrar novas coisas pelas quais ser grato. Provavelmente seus amigos, familiares e entes queridos serão regulares, mas não deixe o exercício se tornar obsoleto ou repetitivo. Pense em presentes bacanas que você recebeu, mas não soube valorizar. A luz do sol, o Estado de Direito, a água encanada. Há inúmeras coisas surpreendentes que nos permitem levar uma vida cheia de lazer. Seja o mais específico possível nos seus agradecimentos. Isso ajuda a torná-los mais reais e concretos. Por exemplo, em vez de dizer, eu sou grato por meu gato, tente escrever, sou grato pela forma como meu gato mia e como se esfrega na minha perna, fazendo-me sentir amado. Um tempo relativamente curto, mantendo um diário de gratidão, pode fazer uma contribuição substancial no seu nível de felicidade. E esse é um item a mais na sua lista de agradecimentos. Aí a gente continua, então, na próxima semana? Pode ser, né? Para olhar, ler tudo correndo também não precisa, né? O que vocês acham dessa coisa da gratidão? Vocês já tentaram fazer isso? Vocês já tiveram um diário? Ou vocês já ouviram isso em algum lugar, né? Já passaram por algum curso, algum workshop, onde você tinha ali que buscar, né? Ter essa gratidão? A Sandra, pode falar. Eu fiz um curso com a Márcia Luz, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma figura, assim, ela fala muito da gratidão. E vem até com um livro que chama O Milagre da Gratidão, que tem o livro O Milagre da Manhã, né? Da Manhã. E ela fez esse livro, quase igual mesmo a capa, só que é o Milagre da Gratidão. Aí são 365 dias de exercícios. Todos os dias você abre o livro e ela tem os áudios também, isso é tudo na Hotmart, né? Onde cada dia você vai agradecer uma coisa. Então ouve o áudio dela, pega o livro e escreve, você é grato pelo quê? Né? Eu fiz vários, até o autoconhecimento me ajudou muito, assim, porque eu era essa pessoa que só via coisa ruim, só reclamava, só via problema, né? Então, o autoconhecimento me ajudou muito. E esse milagre da gratidão aí com a Márcia Luz também, eu acho que me ajudou a essa viradinha de chave, sabe? Você olhar para as coisas com gratidão, até assim, quando eu vejo alguém reclamando, até o meu marido que tá sempre do meu lado, então às vezes ele fala alguma coisa de, nossa, deu tudo errado, isso aqui aconteceu, eu falo, agradeça que você pode fazer isso, né? Então, na, mesmo nos piores momentos que teoricamente a gente vê como um pior momento, você conseguir tirar o ensinamento disso, né? Do, de um entendimento do porquê que aquilo está acontecendo assim. E eu acho que só quando a gente vira essa chavinha, a gente consegue aprender com tudo que aconteceu, porque senão a gente fica só na reclamação, né?
Então, tem uma questão muito perigosa na reclamação. A gente não aprende, a gente fica nesse círculo vicioso. Então, me ajudou demais, assim, esse curso dela, assim, eu acho bem legal. Ah, legal. Você sabe que isso você está falando? Estava lembrando também. É o negócio da paisagem mental também. Que é tipo assim, vamos supor, você está no topo de uma colina. Uma colina? Acho que é colina. Colina. No topo de uma montanha, vai. Aí você está olhando, né, para a paisagem ali na sua frente. Então você olha e você fala assim, nossa, tá tudo errado aqui, olha, tem um monte de gente sofrendo, as casas estão caindo, as plantações já, né, já secaram, nossa, meu Deus, que coisa horrível. Aí alguém fala assim, não, peraí, olha aqui para esse lado. Aí você olha para o outro lado e você fala assim, nossa, aqui está diferente, tá? As casas são bem cuidadas, as pessoas estão bem, estão mais saudáveis, a plantação tá indo bem. Então você já está olhando para outras coisas. Tipo, há um minuto atrás você estava se sentindo muito mal. Aí quando você olha de novo para outra coisa, você já está se sentindo bem. Mas, tipo assim, você está no mesmo lugar, né? Então, é como se fosse um espelho, a nossa mente, né? É como se fosse um espelho, e aí a mente está aqui, né? Então, você está com a sua mente focando para um lugar. Então, o espelho está refletindo que está ali. Se você muda a imagem desse espelho, ela vai refletir outra coisa, mas a mente é a mesma. Então, isso eu acho que, assim, é uma boa forma de não de se alienar, mas de repente falar, nossa, tá muito ruim, tá doendo, tô sofrendo, não tô feliz, tá mal, eu tô com uma emoção ruim e tal. Isso é que nem outro exemplo, né? Vamos supor, a criança tá fazendo birra, tá chorando, tá ali, tá mal. Aí você vem e fala assim: olha, você viu ali aquela nuvem do elefante que tá com não sei o quê? Olha lá, não parece uma nuvem, não parece um elefante, a nuvem e tal. A criança já olha e já começa a falar e já tá em outra paisagem. Ela já tá bem, esqueceu que ela estava chorando. Aí isso às vezes pode ajudar, sabe? Porque tem muito da paisagem onde a gente está, né? Mas a gente. Então, eu acho que a gratidão faz isso. Essa busca por essa prática consciente de ser grato ajuda a gente a mudar essa paisagem, né? Mas a gente tem que lembrar que não é para se alienar, né? Tipo, por exemplo, tá acontecendo um abuso, você tá deixando ali alguma coisa acontecer e você acaba meio que fugindo para esse lugar meio como é que fala? Da fantasia, né? Para não sentir. Então, a gente tem um pouco disso, né? Mas é só perceber assim, se a gente consegue continuar fazendo isso, trazendo essa apreciação, essa gratidão diária por muito tempo. Se isso se transforma num hábito, acho que essa é a ideia, né? Esse olhar se transformar num hábito, no caso da gratidão, né? E aí é muito bom. No caso, por exemplo, né, o curso que é 365 dias, né? É um negócio de você deixar lá no celular para você não esquecer, é isso, né? Jô, Pode falar. eu tenho uma experiência também com relação à gratidão. Eu não sei se vocês conhecem a mandala lunar. Sim? Então, é o 4º ano que eu faço Sim, ela, sim. né? Então, o que eu percebi na minha mandala lunar? A primeira tinha poucos símbolos, a segunda eu fui criando mais símbolos. Hoje a minha listinha de símbolos é imensa, de autoobservação. E a gratidão foi uma das coisas que eu acrescentei
nesse período de 4 anos. E daí, né, todo dia que eu lembro que eu tenho algo para agradecer, eu coloco uma estrelinha, que é o símbolo da gratidão. Tem alguns dias que eu coloco 2, 3, 4 estrelinhas. Então, é interessante, né, essa questão. E se você for analisar, todo dia você vai colocar estrelinha na tua mandala, porque você sempre vai ter coisa para agradecer, né? Então, é bem interessante. Mas alguém aqui faz essa mandala lunar? Não? Vocês não conhecem, meninas? Você Olha, uma conhece? vergonha, tá? Vocês falarem que não conhece. Não, Olha, conhecer eu conheço, por causa da Jo. Não, sim. Mas essa daqui, ela é maravilhosa. Depois eu posso até mandar no grupo para vocês algumas fotos, se vocês quiserem, porque é muito legal. E você vai se auto-observando, né? E a gratidão é uma das coisas que a gente pode se auto-observar. Sim, sim. Essa é a agenda, né, que você está falando? A agenda eu tenho também, eu fiquei uns 4 anos também fazendo. Cheguei a fazer uma mandala lunar em aquarela, tinha, né, vídeos no meu canal falando sobre isso. Eu acho que é ótimo mesmo para a gente se auto-observar, principalmente, no meu caso, né, para mim foi bom isso, para eu perceber que às vezes as coisas que eu estava sentindo eram passageiras. Aquilo eu comecei a não me ver mais como essa pessoa que era assim. Eu estava me sentindo assim naquele momento, talvez por causa da fase menstrual, da fase da lua, né? Então, isso foi bem bom para mim nesse sentido. Por exemplo, eu percebo que uma semana antes de descer para mim, as minhas noites ficam meio estranhas, assim. Às vezes eu demoro para dormir, às vezes eu acordo de madrugada, às vezes eu acordo muito mais cedo do que eu planejei. E isso é sempre uma semana antes de descer. Então, essa autoobservação é bem legal, porque você fala assim, tudo bem, não é porque tem alguma coisa errada. Tá normal, é uma coisa orgânica em mim, mas não é que é minha. Eu posso, de repente, fazer algumas coisas diferentes para perceber por que está difícil de ter uma regularidade de sono. É uma coisa que me atrapalha? O que eu posso observar, talvez, num outro momento da menstruação, do ciclo menstrual, né? Então, aí tem outras coisas, mas a gente já vai para outro canto, né, da conversa. Mas é muito bom mesmo, porque você falou, né, é o negócio do celular, é o negócio que a Sam falou também, de ser todos os dias. É um foco que a gente tá dando e a gente ganha uma consciência. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que eu acompanhei muito na mandala lunar foi a questão da insegurança. Porque eu era uma pessoa extremamente insegura. E eu falei, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que trabalhar isso. E eu percebi que, assim, agora são poucos os dias que eu coloco o símbolo da insegurança. Eu tenho trabalhado isso. E é bem interessante, você pode criar, né? Os símbolos são teus, né? São muito bom. Sim. Meninas, mais alguém? Como vocês estão? Então, a gente tem 2 exercícios, é isso, as qualidades e agora a gratidão, né? Mas aí, veja, de um jeito ou de outro, a gente está falando de uma apreciação. De conseguir apreciar um dia bonito, um dia nublado. Por exemplo, rapidinho, só para a gente finalizar, né? Que são 10 para as 9. Tá absurda a situação no Rio Grande do Sul, né? Então a gente pode se deixar levar e se afundar na dor, né, do que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo, eu posso também olhar de uma outra forma, apreciando a capacidade dos seres humanos de sentir a dor do outro e querer ajudar, né? Às vezes compartilhando uma informação de como ajudar, ou dando R$ 5, entendeu? Para ajudar, ou indo mesmo, né? Se você consegue ir e tá ali. Então, quantas pessoas que estão se mobilizando, mesmo distantes, porque
de novo, tem essa humanidade compartilhada, né? Então, eu posso apreciar essa bondade inerente, que, na verdade, é uma bondade, né? O Dalai Lama fala que o mundo só existe ali, só está de pé por causa da compaixão, né? Então, é uma forma também de olhar as coisas, né? Então, essa apreciação, acho que a gente pode pensar, né, nessa próxima semana. Coloca lá no diário ou no celular, né? Hoje eu me proponho a olhar o mundo com olhos de apreciação, né, e ver o que acontece. Sabe que uma vez eu participei também nesses processos de autoconhecimento, e também tinha o exercício da gratidão, né? E a gente todo dia tinha que escrever algo a ser grato. E a pessoa falava, no começo, de repente, você pode até esse trecho que ela falou, agradeço pelo meu gato. Se você sente isso, escreve isso. E com o tempo, você vai começar a desenvolver. E uma fala me marcou. E se nesse dia você achar que não tem absolutamente nada para agradecer, agradeça ao seu vaso sanitário. Porque os seus antepassados não tinham um banheiro nem água encanada para tomar um banho quentinho, um vaso para sentar e fazer suas necessidades. Não havia esse tipo de coisa. Aí despertou o olhar para a gratidão a pequenas coisas. E quando a gente começa a olhar essas pequenas coisas, a gente que no dia a dia passa batido pela rotina, correria e tal, você começa a perceber o quanto elas são importantes. E que se não tivéssemos, faria falta, né. Eu falei: "Caramba, a gente tem", eu falei: "Eu tenho mui", e eu estava numa fase, assim, que eu estava, e ainda outra coisa que falava, né, reclamar é clamar 2 vezes por aquilo que você não deseja. E eu estava numa fase péssima. E aí quando entrou, né, eu fui fazendo esse movimento, eu falei: "As coisas começaram a mudar". Aí o que você falou, a paisagem mudou. Né, é interessante a gente tomar consciência disso, é muito legal, é muito bom. Sim. Meninas, então é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. Acho que a gente pode pensar, né, combinar, né, sobre o próximo livro. Eu mandei já alguns para vocês, mas eu queria aproveitar e falar que tem um livro, e aí eu quero conversar mesmo com vocês, o que vocês preferem, né? Tenho aqueles vários livros que são de autoras, mulheres e tal, que nem eu estava falando para vocês, mas eu estou com muita vontade de ler um livro que se chama Meditando a Vida, que é tipo uma introdução ao budismo, é para não budistas, não é para virar budista, é para entender um pouco melhor o que é, né? E aí, eu queria ver com vocês, se vocês topam, se vocês gostam da ideia, porque se não rolar, se vocês falam, não, a gente quer outro livro, não tem problema nenhum, a gente segue com outro livro, mas de um jeito ou de outro eu acho que eu tô bem tentada a facilitar esse livro, né, a leitura desse livro. Talvez, se vocês não toparem para a segunda noite, né, esse livro, eu vou ver lá com o SEB São Paulo, que é um centro de estudos budistas, para eu facilitar por lá. E aí também, quem quiser participar, é gratuito também e tal, né? Então fica essa possibilidade, tá? Vou mandar tudo para vocês, a gente vai conversando, e é isso. Espero que vocês fiquem bem essa semana. Se precisarem de alguma coisa, estou por aqui. Beijos, se cuidem. Até a próxima.